Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Recanto de Sheila, essa reunião que acontece toda quarta-feira, às 10 horas, ainda de forma virtual, na Congregação Espírita Francisco de Paula. Então, sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos passar esses momentos reunidos com esse mesmo objetivo do aprendizado, do conhecimento e da confraternização. Eu vou ler aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, é a lição número 5, Com Amor. Se alguém tiver o livro e quiser acompanhar. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Esse trecho está na carta de Paulo aos Colossenses. Emmanuel, então, vai falar sobre isto. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ação, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Essa mensagem é belíssima e muito, muito profunda, né? Então, eu espero que realmente seja o amor que conduz os nossos passos em todos os momentos, ok? Eu vou pedir à dona Clélia, por favor, que faça a leitura da mensagem de hoje da nossa irmã Sheila. Bom dia a todos, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. A receita exata. Há 3 atitudes que podem te ajudar a alcançar mais paz por dentro. A prece sincera abrirá teu coração a fim de estabeleceres contatos com as energias do mais alto. O trabalho no bem te permitirá higienizar a mente e te conduzirá a conquistas maiores. O amor pelos sofredores te auxiliará a vencer a ti mesmo, para que encontres o Pai em teu coração. Prece, trabalho e amor constituem a receita exata para que a luz do teu espírito se espalhe, iluminando teus passos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, a nossa querida irmã Sheila. Mensagem tão pequena em número de palavras, mas tão enorme, não é? Naquilo que traz para a nossa reflexão. Graças a Deus. A mensagem da irmã Sheila, ela veio, resumiu
lindamente a mensagem anterior, né? Então, queridos irmãos, após essas mensagens tão bonitas e que realmente a gente precisa rever, né? E reler e meditar, nós vamos então fazer a nossa prece de abertura, para a qual eu peço que todos se sentirem melhor, fechem os olhos, respirem fundo, profundamente, acalmando os corações, aliviando a nossa mente, para que a gente possa se concentrar no aqui e agora, nesse momento em que temos essa conexão com os nossos bondosos amigos espirituais. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças à nossa querida irmã Sheila, mentora desta sessão, nós pedimos ao nosso Pai misericordioso, justo e bom, ao nosso amado Mestre Jesus, a Francisco de Paula e a irmã Sheila, que nos ampare, que nos envolva em seu amor, para que possamos juntos irradiarmos boas energias, energias de paz, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade a nossos lares e a esta reunião. Que possamos, Senhor, estarmos todos irmanados no mesmo sentimento de amor e paz, vibrando também por nossa irmã que fará o estudo desta manhã, desejando a todos nós muito equilíbrio, muita harmonia, muita tranquilidade e muito amor no coração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedi ao nosso irmão Antônio para fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu abri ao acaso, o acaso não existe, né? Mas caiu no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Né? Eu vou ler o item 3, a piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra em dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm. Quanto menos obrigatório é para eles o devotamento, Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, querido irmão, pela leitura. Realmente, o sentimento que sempre deve estar no nosso coração em relação aos nossos pais, nossos responsáveis, é de gratidão. Graças a eles, nós temos essa encarnação. Então, independentemente de qualquer desavença, qualquer problema, somos gratos e devemos realmente honrar a essas pessoas que nos educaram, que estiveram conosco. Bem, vamos passar então a palavra à Aurora, que vai falar sobre a congregação. Muita luz, muita vibração de amor para você, querido.
Obrigada. Bom dia a todos. Que seja um dia de muita alegria, recordando a história da nossa casa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças à irmã Sheila por aqui estarmos. O nosso estudo de hoje foi baseado nesse livrinho aqui, que foi uma edição comemorativa do cinquentenário da nossa casa, em 1979. Então, peguei aqui as informações para elaborar o texto, né? Onde vamos recordar coisas que nós já estamos ouvindo há muitos e muitos anos. Quanto mais tempo tivermos na casa, vamos ouvir mais ainda. Mas é importante porque é a história da nossa casa, é a história das nossas vidas, não é? Nossas que aqui estamos, daqueles que já estiveram e dos que ainda virão, não é? Então, esse fato da criação da nossa casa é importantíssimo para as vidas de todos nós. E para as vidas também de incontáveis espíritos que, desencarnados, vão até lá em busca de socorro, de esclarecimento, de paz, para que possam aceitar as suas novas condições de vida. Então, vai muito além daquele salão cheio ou quase cheio de pessoas, vai muito além disso aí, né? E é nesse templo cristão, sim, porque os espíritas são cristãos, porque cristão é todo aquele que segue as pegadas do mestre, não é? Então, para sermos cristãos, também não basta só lermos o Evangelho, é preciso seguir os passos de Jesus. E muitas vezes é bastante difícil, por isso precisamos do amparo da espiritualidade trabalhadora da casa para nos fortalecer. Antes de falar da sua fundação da nossa casa, vamos refletir sobre o que é um centro espírita. Temos algumas definições. É um ponto de luz no mundo. É um polo de divulgação do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. É uma escola onde nós aprendemos as lições que nos farão entender a vida e os momentos que nela estamos vivendo. É também um hospital onde os espíritos de luz enviados por Jesus vêm ao nosso encontro, dando lenitivo às nossas dores físicas e morais. Segundo as palavras do bondoso irmão Bezerra de Menezes, um centro espírita, aonde surja, é o templo do amor e da fé, a irradiar bênçãos para toda a terra. Há outras definições de um centro espírita, mas essas já são bastante para entendermos a importância da decisão tomada pelo senhor Antônio Rodrigues Guimarães, que, tendo saído da Associação Francisco de Paula, a qual serviu por muito tempo, sentiu que deveria fundar uma outra casa, cujo patrono fosse o mesmo, Francisco de Paula. Vamos aqui recordar um pouquinho de cada momento da casa de Francisco, até que ela se fixasse onde estamos atualmente. Como canta a antiga marchinha, recordar é viver, vamos recordar e vamos viver a história da nossa casa. Há 93 anos, o senhor Antônio reuniu 23 amigos seus no já extinto Café Planalto, no dia 23 de abril de 1929. E juntos concordaram em fundar
a nova casa de Francisco, tornando-se, assim, seus sócios iniciadores. Estava criada a Congregação Espírita Francisco de Paula, mas sem ter um lugar para suas reuniões. Um dos sócios tinha uma loja de calçados na Rua Larga, que é a atual Avenida Marechal Floriano, e era assim chamado porque as ruas eram todas naquela época muito estreitinhas, como ainda temos hoje no centro do Rio. E a Rua Larga era larga, né? Então não tinha outro nome para ela. Então, na Rua Larga, número 100, na loja de calçados, começaram as primeiras reuniões da congregação. Nesses dias, durante algumas semanas, era grande a movimentação para arrumar aquela loja e transformar a mesma em uma sala de reuniões. Balcões, cadeiras eram arrastados, caixas de sapatos eram empilhados pelos cantinhos das paredes para que houvesse espaço para os irmãos. E era grande o trabalho que se repetia no final da sessão, para que aquela sala de reuniões tornasse novamente uma loja de calçados. Além dessa dificuldade, o vai e vem de fregueses durante o dia dificultava o trabalho da espiritualidade em preparar aquele ambiente para a reunião da noite. Em agosto, transferiram as reuniões para a mesma Rua Larga, só que no número 163. Ali alugaram uma sala, mas não era ainda o lugar ideal, porque no mesmo horário da sessão, na sala ao lado, um conjunto musical fazia o seu ensaio, impossibilitando qualquer tentativa de concentração. Após o entendimento com o maestro, tudo ficou resolvido, o conjunto ensaiaria nos dias em que não houvesse sessão. Pronto, agora sim, teremos paz, e esse seria o local ideal para a nossa congregação. Lê do engano, porque ao pagar o aluguel, a senhoria não quis aceitar o dinheiro e exigiu que eles fossem embora dali o mais rápido possível, pois dizia estar vendo espírito por toda parte depois que eles foram para ali. Dias depois, eles estavam instalados em um sobrado na rua Luiz de Camões, 34. Ali também esbarraram na ignorância, no sentido de desconhecimento do senhorio em relação ao espiritismo. Porém, sendo convidado a assistir uma sessão, para ele ver que na mesma não acontecia nada demais, que era um trabalho de caridade, o homem aceitou. E um mês após, tornou-se frequentador assíduo das reuniões. Nesse endereço, eles permaneceram por 3 anos, mas as dificuldades financeiras eram grandes. E no início de 1932, mudaram a sede para um porão na rua Marquês de Valença, na Tijuca. Nessa altura, o quadro social aumentara bastante, diminuindo as dificuldades financeiras. Porém, atitudes equivocadas de alguns médiuns ameaçavam a grande obra de Francisco de Paula. Mas a espiritualidade superior estava atenta. E em um dia de sessão pública, em que estavam presentes na casa todos os seus diretores, um guia surge através de um médium e ordena a suspensão dos trabalhos e uma reunião imediata de todos os diretores. O resultado dessa reunião foi a demissão de quase todos os diretores da casa. Sendo eles fiadores da congregação, a situação financeira voltou a ficar difícil. Até as cadeiras doadas por eles foram levadas.
A diretoria que ficou organizou um livro chamado Livro dos Filhos de Francisco de Paula. E com o produto da sua venda, compraram tábuas e fizeram bancos sem encosto. O jovem que chefiava uma companhia de amadores teatrais criou o teatro em nossa casa, contribuindo muito para a manutenção da mesma com as peças teatrais que ensinava. Em 1933, a congregação transferiu-se para a Rua Conde de Bonfim, 169. As dificuldades financeiras continuavam, mas uma nova diretoria foi, e até 1935, resolvendo todos os problemas, e a casa chegou ao nível financeiro desejado. Apesar de todas as dificuldades, o grupo de incansáveis servidores de Francisco de Paula, irradiado por seus guias, não desanimou. Lutar e lutar sempre era o lema daqueles valorosos espíritos que tanto desejavam praticar a caridade. Enfrentaram, além das dificuldades financeiras, a maledicência, a intolerância, a ignorância de alguns, mas não desanimaram e lutaram sem esmorecer, tendo sempre em suas mentes a figura paternal de Francisco de Paula. É um grande exemplo a ser seguido por cada um de nós que trabalha por amor a essa casa bendita de Francisco, para que ela continue a ser uma fonte de águas cristalinas, onde os sedentos de paz, conhecimento, justiça e conforto possam encontrar o que buscam e iniciar uma nova vida, cheios da alegria de se saberem protegidos e amparados por esse espírito de escola que é Francisco de Paula, por sua falange de mínimos, que carinhosamente chamamos franciscanos, e por Jesus. Finalmente, em 1939, 10 anos após a sua fundação, no dia 10 de junho, a congregação transferiu-se definitivamente para sua sede própria, a Rua Conselheiro Zenha, 31, onde nos encontramos hoje. E em homenagem ao valoroso irmão Antônio Rodrigues Guimarães, foi dado seu nome ao salão do 2º andar. A ele, os nossos agradecimentos, com desejos de muita luz e progresso, por ter dado início a essa linda história de amor entre a casa de Francisco e todos que por ela passaram, passam e ainda passarão. A nossa casa tem alguns símbolos, que são o emblema, a bandeira, o estandarte e o hino. O emblema que se pode ver na fachada da casa, na parede, acima da porta da entrada, nos recorda a grandeza divina. É uma letra E maiúscula, dentro da qual 14 vogais U nos leva a observar que só Deus, o E grande, é feito, traduzindo a ideia de só Deus é grande. A nossa congregação colabora na seara do Senhor com várias atividades. O Lar de Francisco, que abriga nossos idosos, construídos na sede da Conselheiro Zenha, e inaugurado em 1956. Com o tempo, tornou-se fisicamente pequeno para os vovozinhos abrigados. Com a ajuda de pessoas de boa vontade e a preocupação de construir um prédio que desse melhores condições de vida para os vovôs, o sonho pôde se realizar. E em 28 de novembro de 1998, foi inaugurado o novo Lar de Francisco,
a Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Nessa mesma rua, no número 19, nós temos a Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo, o nosso amado Francisquinho. Temos também a Mocidade Espírita Francisco de Paula, que foi criada em 1948. As escolas de evangelização infanto-juvenis, Maria de Nazaré, Irmã Teresa, Eurípides Barçanufo e Lar de Amor. O jornal A Caridade, que leva a mensagem espírita a muitas pessoas, criado em setembro de 1981 e que atualmente, devido à pandemia, tem sido oferecido de forma digital. O teatro divulgador do movimento espírita, o coral da Congregação Espírita Francisco de Paula, o grupo de visitas ao médium enfermo, a divulgação da doutrina espírita através das redes sociais, as bolsas fraternas, o enxoval de Francisco, o atendimento fraterno, onde são acolhidos os que vêm à casa pela primeira vez e os que sofrem encontram o sorriso amigo, a palavra confortadora. A educação mediúnica, onde os futuros trabalhadores da casa se preparam durante 4 anos para bem cumprirem suas missões. A biblioteca, com vasta literatura, o Clube do Livro Espírita, as câmaras de evidência Prece e Paz, a prece para os desencarnados, as sessões públicas, algumas presenciais e outras de forma virtual, devido à pandemia, os grupos de estudo para aprofundamento das obras básicas e na leitura espírita, o bazar e a cantina que ainda não estão funcionando devido à pandemia, mas que é um ponto de encontro maravilhoso dos amigos, né, que ali vão, tomam seu cafezinho e batem um papo. A desobsessão, que é o principal trabalho de caridade da nossa casa. A convivência espírita aqui estabelecida gerou a criação de outro centro espírita, a Casa Espírita Francisco de Paula, de Teresópolis, fundada em 1994 por médiuns da nossa congregação que se mudaram para a região serrana e que lá deram continuidade à missão de caridade aqui iniciada, fundando o Francisquinho de Teresópolis, como é conhecida aquela casa. Perdoe-nos se esquecemos de algum outro trabalho da casa, porque são tantos. Sentimos-nos verdadeiramente agraciados por fazer parte dessa obra sonhada pelo nosso irmão Antônio Rodrigues Guimarães e seus 23 amigos, e pela qual muitos doaram tanto de suas vidas. Hoje é a nossa vez de doar o que tivermos de melhor em nós, para que a bandeira da caridade de Francisco de Paula continue cobrindo como um manto sagrado a todos que a esta casa venham em busca de consolo ou de trabalho. E o melhor que podemos fazer é amar e respeitar a espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da nossa casa e que por 93 anos o tem feito de forma a que todos se sintam em casa, sendo instrumentos úteis, embora imperfeitos, a colaborar para que este ponto de luz
cumpra a sua missão. Unamos nossos esforços para que esse oásis de esperança e caridade mais e mais cresça e se expanda como imensos galhos de frondosa árvore, abrigando a todos que aqui aportam, vindos de grandes tempestades em suas vidas, em busca de um porto seguro, de motivação para viver. Que todos que se achegarem à casa de Francisco encontrem um ambiente amigo, acolhedor e fraterno. Encontrem a paz e o amor do próximo, bem como a união e a concórdia sob as bênçãos de Francisco de Paula. Queremos encerrar o nosso estudo com a letra do hino da nossa congregação. Hino à caridade. Caridade, bendita luz do amor, obra-prima do nosso Pai Redentor. Quanto bem, quanto afeto ela encerra para o que tem a missão de sofrer na terra. Dai-nos, Pai, as blandícias do amor, para que eu possa sempre lenir a dor dos feridos, sem abrigo, que a vida procela de horror. Caridade, refulge e cintila, és bondade que do amor destila, és fulgor, és dulçor, de Francisco de Paula, és todo amor. Parabéns, Congregação Espírita Francisco de Paula. Parabéns a cada um de nós que ama a casa de Francisco de Paula, pois a congregação é cada um de nós. E todos reunidos em um só ideal, congregar médiuns, voluntários, funcionários e frequentadores, em nome de Francisco de Paula, sob o amparo e a proteção de sua bandeira e de seu cajado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças à nossa querida irmã Sheila. Aurora, muito obrigada por essa apresentação. Tem várias mensagens aqui para você, dá uma olhada depois, de agradecimento, de gratidão mesmo pelo que você, da maneira carinhosa com que você se referiu à casa, e realmente é uma casa que tem muitas atividades, muita caridade que se faz, e tem muita gente trabalhando na casa. E isso é muito bom, por um lado, de ter tanta gente trabalhando pela casa, né? E trazer também as dificuldades que toda diretoria passa, né? Enfrenta as divergências de opinião, etc. É muito natural de acontecer, né? Faz parte, somente de uma casa tão grande, mas o importante é que o leme está na mão de Francisco de Paula. E isso é bom demais saber, nos dá muito alento saber disso, né? Não só dele, mas de todos os mentores da nossa casa. Depois, se você puder compartilhar com a gente o hino, eu gostaria, se puder compartilhar lá no grupo. Não sei se o pessoal estaria interessado, né? Então, querida, muito obrigada mesmo. E imbuídos desse sentimento de amor por nossa casa e dessa gratidão a Francisco de Paula,
aos mentores que com eles estão, toda essa falange de mínimos, como disse a Aurora, né, que nos protege, que está conosco, nós vamos, então, passar a nossa irradiação, ok? Então, queridos irmãos, nós vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado de infinito amor, de bondade, de misericórdia. Amado Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia e modelo. Francisco de Paula, mentor da nossa casa. Irmã Sheila, a mentora desta reunião. Nós aqui estamos, em primeiro lugar, pedindo perdão, que nos perdoe qualquer pensamento ou atitude que tenha levado dor ao irmão nosso. E pedimos também que nos ajude a ter a capacidade de perdoar, limpando o nosso coração de qualquer mágoa, qualquer ressentimento, para aí sim estarmos com o coração cheio de amor e juntos vibrarmos por nossos irmãos que se encontram em tormentos físicos e morais neste momento, e estejam eles onde estiverem, nas ruas, nos presídios, nas zonas de conflito, de guerra, nos campos de refugiados, nos hospitais, nas comunidades carentes, passando por tantas situações difíceis, perdendo a esperança, que esses irmãos possam perceber a presença desses amigos espirituais amorosos, carinhosos, na companhia do Mestre Jesus, e que possam sentir essa presença e renovar sua esperança, sua fé, tendo força e coragem para vencer essas dificuldades. Pedimos, Senhor, por aqueles irmãos queridos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossos lares, aqueles irmãos com quem temos algum problema, nossos desafetos, que possamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Pedimos também, Senhor, por todos os trabalhadores da casa de Francisco, agradecendo a cada um deles pelo trabalho, pelo amor, pela dedicação. Pedimos por nosso lar de Francisco, pelos nossos vovozinhos, pelo Francisquinho e por todos aqueles que, de alguma forma, colaboram com esta casa de amor e caridade, que a gente possa mantê-la sempre neste rumo de caridade, de amor, de atendimento, de retidão. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos do fundo do coração todo este amparo, toda a proteção que recebemos constantemente, essas bênçãos de paz, de harmonia, que Deus sempre está conosco, nos enviando, nos ajudando, com seu olhar de misericórdia a todos nós. Muito obrigada, Senhor, e muito obrigada a Francisco de Paula por nos acolher em sua casa, nos permitir trabalhar e doar nosso amor, nosso tempo, nossa dedicação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças à nossa querida irmã Sheila. Pedir ao nosso irmão Mário para fazer a prece pelos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus,
a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, irmã Sheila, nossa querida mentora, e todos os trabalhadores da Seara de Francisco. Estamos aqui para pedir por todos os irmãos que se encontram na parte espiritual. Que eles sejam abençoados, protegidos, que tenham a paz em seus corações. Muito obrigado, meu Pai, essa oportunidade de pedir por eles. Principalmente aqueles que ainda não sabem que se encontram na parte espiritual. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Que assim seja. Assim seja. Então, nós vamos pedir agora ao nosso irmão Henrique para fazer a prece de agradecimento e de encerramento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a irmã Sheila. Agradecemos a lição que aprendemos no dia de hoje. Foi muito boa essa reunião de hoje. Que seja uma coisa que a gente possa aprender pelo resto das nossas vidas, a nossa presença aqui. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Sim, sim. Nós queremos agradecer, então, a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula por essa luz de amor, por esse banho de energias que nós sentimos, eu espero que tenham sentido em casa também, e nos sentirmos como realmente franciscanos, que nos sentirmos como irmãos e seguidores e colaboradores de Francisco de Paula nessa obra de caridade que ele dirige em nossa casa. Então, que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os lares, esteja com cada um de vocês, que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana de muito trabalho, de muita boa vontade, bom ânimo, e que estejamos na próxima semana juntos novamente. Muito obrigada a todos. Eu peço, por favor, a gentileza de aguardar um pouquinho, só para um recadinho que é importante, tá bom? Bem, a Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as reuniões públicas presenciais, terça-feira às 9 da manhã, quinta-feira às 8 da noite, sexta-feira às 17, domingo às 15h30. Uma nova sessão será aberta no próximo dia 3 de maio, terça-feira às 8 da noite. Por enquanto, ainda há necessidade de se inscrever, tá? Logo, logo, se Deus quiser, conforme a gente vai abrindo mais e mais sessões, a gente não vai precisar mais de inscrição. A inscrição, gente, é apenas para evitar aglomeração na porta da nossa casa. Tá? É só por isso, o único motivo. Então, quanto mais sessões abrirmos, menos aglomeração, não é? Então, a partir de agora, os pais podem levar os filhos às sessões, tá bom? O atendimento fraterno retornou a presencial, está acompanhando os horários das sessões públicas. Eles começam sempre uma hora antes. Visita o site da congregação, a gente sempre convida para se inscrever no site, lá no YouTube, receber as comunicações, né, das sessões públicas, e também convidamos todos a se tornarem sócios da congregação, pode contribuir com qualquer valor, ajuda a manutenção da casa, principalmente o Lar de Francisco, tá? E a gente também está pedindo voluntários, tá? Para trabalhar justamente nas sessões públicas, que a gente está reabrindo, tá? O cartazinho está sendo divulgado nos grupos de WhatsApp. Também convidamos os irmãos a contribuir com as nossas atividades assistenciais. Uma delas são as cestas básicas. Quem quiser
leva o alimento não perecível à congregação, no horário da sessão pública, por exemplo, quando for assistir, leva alguma coisa, né? Ou então faz a sua doação através de uma transferência bancária para uma das contas da congregação, pode ser encontrada lá no nosso site. A gente também está precisando de roupinha de bebê para os nossos enxovais. Como a nossa irmã Aurora falou, a gente tem esse trabalho muito bonito com as mamãezinhas, tá? Então, a gente está pedindo sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto, macacão comprido, pode deixar lá na congregação também. E para o lar de Francisco, para atender nossos vovôs, nós estamos precisando de terapeuta ocupacional. E os vovôs também agradecem a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, né, para evitar assadura, né, tadinhos. Fraldas geriátricas de tamanho G, GXG, de preferência da Big Frau, apenas porque elas são maiores, mais confortáveis para os vovôs. Se não puder da Big Frau, pode doar de outra marca, mas que seja assim o maior tamanho, tá? Porque a Big Frau é bem grande mesmo. E roupa íntima, tamanho G e G, feminino e masculino, esparadrapo micropore. Então, queridos, olha, essa obra de caridade de Francisco de Paula, ela se sustenta graças a vocês. Não só contribuindo com o lar de Francisco, com a própria congregação, mas também com os trabalhos voluntários. Nós temos aqui alguns voluntários que fazem um trabalho maravilhoso. É por amor, gente, por amor. Fazem por amor. Eu não vou dizer nomes, porque eu não quero ser injusta, mas eu estou vendo aqui, só nessa telinha aqui, várias pessoas que fazem esse trabalho.